Hoje nós vamos falar sobre as arqueobactérias e as cianobactérias, que também fazem parte aí dos procariontes, também apresentam célula procariótica. Então nós falamos muito aqui sobre as eubactérias, descrevemos elas, falamos das doenças bacterianas e agora nós vamos comentar um pouco mais sobre as arqueas e as cianobactérias, tá certo? Então, nesse GIF aqui você vê o famoso parque de Yellowstone nos Estados Unidos, que tem tudo a ver aqui com a nossa aula de hoje sobre arqueobactérias, tá bom? Então, essa história de separar as arqueobactérias das bactérias começou com esse cara aqui, Carl Woese. Esse senhor aqui já falecido, Carl Woese. Esse americano, ele tentou transformar, né, e conseguiu fazer isso, adaptar, criar um novo táxon para o sistema de classificação vigente, né, que é o sistema de Whittaker. Esse sistema ele divide os seres vivos em reinos, 5 reinos. E dentro do reino Monera, que é o reino das bactérias, encontram-se as cianobactérias e também essas arqueobactérias, que já nós vamos descrevê-las. Só que o Carl Woese, ele analisou sequências de RNA ribossômico, mais precisamente o RNA 16S, e ele conseguiu, comparando as sequências desse RNA ribossômico entre diferentes bactérias, ele conseguiu aí primeiramente, né, isso já se modificou, mas ele conseguiu separar 15 grandes linhagens bacterianas. E percebeu, através dessa análise das sequências de RNA ribossômico, que as arqueas e as bactérias são totalmente distantes geneticamente, consequentemente, evolutivamente. Ele achou as sequências, né? Ele encontrou que as sequências dessas arqueas bate até mais com as sequências dos RNAs ribossômicos dos eucariontes primitivos, por exemplo, com os protistas. E aí, em 1976, ele propôs aí a criação dos chamados domínios, que são uma espécie de super-reinos, onde ele criou aí 3 domínios para poder separar as bactérias das arqueobactérias, né? Aqui tem a famosa frase dele, né? A vanguarda é o mundo molecular e é o mundo microbiano também, onde 95% da diversidade da vida do planeta, onde está. Ou seja, na realidade a gente sabe que hoje a diversidade catalogada é de animais, mas acredita-se que a de micro-organismos seja bem maior. Ainda há muito ao que se desvendar, se descobrir sobre os micro-organismos, né? Novas espécies, ok? Bom, essa é a famosa árvore filogenética da vida, né? É um tipo de cladograma, onde nós temos aqui a figura aí dos 3 domínios, que são categorias acima de reinos, né? Você tem lá o Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Você tem um domínio aí que engloba os reinos. Então, nós, a partir dessa análise dos RNAs ribossômicos, conseguiu separar essas linhagens aqui, né, que são filos de bactérias, né, que pertencem ao domínio bactéria, que engloba aí o reino Monera, também chamado de reino Eubactéria. Aí você tem o domínio Arquea, que engloba todos esses grupos aqui, né, que teriam um valor de filos, e todos esses daqui estão dentro do domínio Arquea, reino Arqueobactéria, tá?
E esses outros aqui, né, nessa outra corzinha, de entamoeba até diplomonadas, nós temos o domínio Eucária, que é composto com o reino dos animais, das plantas, dos fungos e de todos os protistas, tá certo? Então, nós temos aí hoje, nessa classificação mais atual do WOUSE, nós temos o domínio bactéria com o reino Eubactéria, que é o mesmo Monera, com todos esses indivíduos aqui roxinhos. Em lilás, nós temos o domínio Archaea, com todos esses indivíduos aqui que são do reino Archaeobacteria, e todos esses aqui, né, representam aí o domínio Eucária com os demais reinos. Então, nós saímos aí, né, nós temos aí seis reinos atualmente, certo? E esse ancestral comum, né? Quem seria esse ancestral comum de todos eles? Então, a gente percebe aqui que as árqueas, elas têm uma maior proximidade evolutiva com os eucariontes do que com as próprias bactérias. E quem veio primeiro, né, teria sido um representante aqui do grupo das eubactérias, tá certo? Depois vieram as árqueas e depois vieram os eucariontes. Então, essa bactéria que surgiu primeiramente, né, existe uma datação aí em rochas de 3,8 bilhões de anos atrás. Ou seja, esses daqui são chamados estromatólitos. São rochas organosedimentares, formada aí por sílica ou calcário, né? É uma rocha produzida por micro-organismos. E aqui nós temos estromatólitos fósseis, ou seja, rochas sedimentares, orgânicos sedimentares, formada aí pela atividade de bactérias. Então, nós não temos o fóssil da própria bactéria, mas nós temos o fóssil do produto dessas bactérias. E a datação mais antiga aí desses estromatólitos seria aí de 3,8 bilhões de anos, né? Seria aqui a datação mais antiga que se tem ideia, que seria aqui esse primeiro organismo aqui, ancestral comum de todos esses domínios, tá bom? Bom, essas arqueobactérias, né, elas têm esse nome arquea, vem de primitiva, seria bactérias primitivas, só que como foi bem falado, na idade primitivo, elas têm o nome, porque elas vieram depois das bactérias, das eubactérias. Na idade primitivo seria o seu metabolismo. Como a gente vai falar aqui, elas são encontradas em ambientes, né, em ambientes chamados de extremófilos, onde tem situações, por exemplo, naquele primeiro GIF que eu mostrei, lá no parque de Yellowstone, que imita, né, situações da Terra primitiva. Então, o metabolismo delas é considerado assim, né, pela maioria serem quimiosintéticos, o metabolismo mais primitivo. São unicelulares, têm célula procariótica, né, são chamadas de extremófilas porque habitam regiões que você não encontra outros organismos. Vou já mostrar uns exemplos sobre isso. Diferenciam-se das eubactérias por não apresentar peptídeo glicano na parede celular, né? Possui outros compostos dímeros formados por proteínas e polissacarídeos, mas não tem peptídeo glicano. Peptídeo glicano somente no domínio bactéria. Podem viver isoladamente ou coloniais. Só se conhece ainda processos assexuados desenvolvidos por elas, né? Uma outra proximidade evolutiva com os eucariontes é que o DNA delas está associado a histonas. Histonas são carretéis, né? Seria equivalente a carretéis, onde esse DNA está enrolado. As bactérias não têm histonas associadas ao DNA. Então, é mais uma prova da proximidade evolutiva entre as árqueas e os eucariontes primitivos. Ok? E são, né, quimiosintéticas na sua extrema maioria, certo? Bom, lembrando aqui um pouco o que é a quimiossíntese, né?
Na verdade, a quimiossíntese ela vai ser feita por aqueles organismos que são produtores na cadeia alimentar, que é o caso das árqueas, mas que não fazem fotossíntese. Então, para produzir, né, a glicose deles, isso aqui seria a glicose, para produzir a sua glicose, eles precisam, né, de gás carbônico e precisam de energia. Então, a quimiossíntese, você tem aqui, é o que é feito, por exemplo, pelas bactérias metanogênicas. Elas reagem aqui o gás carbônico com o gás hidrogênio, produzindo, né? Isso aqui é o gás metano, CH4, água e energia. Então, essa energia elas canalizam para produzir glicose, carboidrato, a partir de gás carbônico. Tá certo? Então, elas são chamadas de metanogênicas justamente por produzir o gás metano. Tá? Então, elas produzem glicose sem utilizar a energia da luz, do sol. Então, elas não são fotossintetizantes, elas são quimiosintetizantes. Tá? Elas fazem quimiossíntese. A quimiossíntese, né, ela utiliza a energia para produzir a glicose e vem de uma primeira reação química. Nesse caso aqui, nós temos N tipos de quimiossíntese. Essa aqui é a praticada pelas árqueas metanogênicas. Então, falando nelas, né, nós temos 3 grandes grupos de árqueas: as halófilas, as metanogênicas ou metanógenas e as termoacidófilas. Então, as halófilas ou halófitas, elas, como eu falei para vocês, as árqueas são bactérias que vivem em ambientes extremamente, né, extremos, hostis. Nessa imagem aqui, mostra aí um turista, né? Ele está aí flutuando, né, boiando numa água salgada. Isso aqui é uma área turística na Jordânia chamada de Mar Morto. Na realidade, não é mar e nem é morto. Mar porque é um grande lago salgado. E aí você não vê o outro lado, né? E aí o pessoal, os antigos já chamavam de mar, mas na verdade é um lago. E é salgado, por isso que é chamado de mar. Morto porque não se tem peixes. Mas na verdade foram encontrados, né? São encontrados árqueas chamadas de halófilas, que vivem em ambientes onde essa salinidade ela pode chegar a 32%. Enquanto a água normal do mar tem 3,5%, né? Ou seja, quase 10 vezes mais salgado. E aí o cidadão, devido a ter muito sal, a tensão superficial é bem maior. E aí consegue até fazer com que a pessoa fique boiando com facilidade, não consiga afundar. Essas halófilas também elas têm um detalhe, né? Lá no metabolismo energético das bactérias, eu falei daquelas que conseguem produzir ATP a partir da energia solar, por ter esse pigmento aqui chamado de bacteriorhodopsina. Então elas conseguem produzir ATP, que é a molécula energética, né? Absorvendo aí a energia solar, né? Esse pigmento ele está ligado a ele uma bomba de prótons H+, né? E esses H+, por difusão, passa por dentro dessa enzima que sintetiza ATP, a sintetase de ATP. Ou seja, resumindo, eles conseguem produzir ATP usando os fótons da luz, mas não é fotossíntese aqui. Tá? Essas bactérias elas são classificadas como quimiosintéticas. Agora elas conseguem, né, utilizar a luz do sol para produzir ATP, mas não é para produzir a glicose. Se fosse para produzir a glicose, aí era fotossíntese. Bom, nós temos também as metanogênicas. Como eu falei para vocês, tem esse nome para produzir metano naquela reação que eu mostrei para vocês. O extremófilo delas é viver em ambientes extremamente anaeróbicos, como pântanos, mangues, né, trato digestório de mamíferos, intestino de cupins, por exemplo, e o estômago de animais ruminantes como esse. Vivem em simbiose, ajudando nos seus processos digestivos desse animal. Né? O boi é um animal ruminante. Então essas bactérias, né, elas são anaeróbicas obrigatórias. Nós temos também as termoacidófilas, né? As
árqueas termoacidófilas. Essas vivem em ambientes de temperaturas altíssimas, ácidos, ricos em enxofres e sulfetos, e com temperaturas que chegam a 80 e até 113 graus Celsius. Tá? E aqui nós temos a vista aí de uma fonte termal no parque de Yellowstone. Tá? Então, eu falei da importância desse parque, né? Foi aqui que foram descobertas as primeiras árqueas, vivendo em locais, né, que absurdamente você não encontra outro organismo. Qual é a enzima de qualquer outro ser vivo que resiste à temperatura de 80 a 103 graus Celsius? Então, as enzimas são valiosíssimas desses organismos. Por exemplo, nas técnicas de reproduzir bactéria, reproduzir DNA, replicar DNA in vitro, pela técnica da PCR, que está falando muito agora em época de coronavírus, usa-se uma enzima que consiga suportar a temperatura necessária para o processo, né, que bate lá temperaturas que chegam a até 90 graus. Então, essa temperatura só é permitido isso por usar enzimas, né, de árqueas extraídas, por exemplo, de fontes termais como essa. Tá bom? Então, essas são as árqueas. Dentro do domínio bactéria, nós temos as bactérias, eubactérias e as cianobactérias. Então, vamos descrever as cianobactérias. As cianobactérias, segundo aí as teorias da origem da vida, foram os primeiros seres vivos fotossintetizantes que se tem notícia, né? Aquela bactéria lá que eu mostrei para você, que surgiu há 3,8 bilhões de anos, acredito que as primeiras cianobactérias teriam surgido aí por volta de 2,5 bilhões de anos, ou seja, 1 bilhão de anos depois. Segundo a origem da vida, primeiro veio a quimiossíntese, depois é que veio a fotossíntese. Então, as cianobactérias, elas foram esses primeiros seres fotossintetizantes. Elas são conhecidas também como algas azuis ou cianofícias, tá certo? São procariontes, são unicelulares, podem ocorrer de forma isolada, mas muitas vezes são coloniais, são aquáticas, né? Possuem clorofila A. Além disso, possui pigmentos acessórios como chamados genericamente de ficobilinas. Tem a ficocianina e a ficoaritina. Destaca-se aqui a ficocianina, que é um pigmento azulado, que caracteriza as cianobactérias por esse nome de algas azuis. Mas vocês vão ver que nem toda alga azul é azul, até porque elas têm outros pigmentos, como clorofila, por exemplo. Se a clorofila tiver em maior quantidade do que a ficocianina, a cor da alga azul, no caso da cianobactéria, vai ser esverdeada. Tá bom? Elas têm uma parede celular fina, se assemelha muito ao arranjo do envoltório celular das gram-negativas, né? Então, uma parede celular fina de peptídeo glicano, que pode ser chamada de mureína. Por fora possui uma bainha de mucilagem, que é uma espécie de camada gelatinosa. Guardam amido como substância de reserva, não tem reprodução sexuada. São produtoras nas cadeias alimentares, fixadoras de nitrogênio, podem ser fixas ou móveis. Nós temos aqui uma célula para ilustrar, né, as cianobactérias. Então aqui, ó, essa primeira capazinha aqui é a tal da bainha de mucilagem. Tá? Essa bainha de mucilagem ela tem mucopolissacarídeos que dão esse aspecto, né, gelatinoso da célula. Aí nós temos aqui a parede celular. Essa parede celular ela tem peptidoglicano. Aí vem a membrana plasmática. Tá? Então veja que é parecido com o sanduíche que faz nas gram-negativas, né? Só que aqui é com a bainha e a membrana
cobrindo aqui a parede celular. E aí vejam só, no seu citoplasma, eles apresentam um sistema de membranas internas, que é onde ficam os pigmentos da clorofila, responsável pela fotossíntese. Tá? Aqui os pigmentos de clorofila, né? Aqui está mostrando que é onde fica a clorofila que faz a fotossíntese, que absorve os fótons da luz. Aqui elas têm a figura do nucleoide, né? Que é o núcleo desorganizado, não tem a carioteca. Pode apresentar algumas inclusões aqui, acúmulos de óleos, por exemplo, tá? E ribossomos livres, tá bom? Então, é uma célula procariótica, porque aqui você não encontra aquelas organelas, complexos de Golgi, mitocôndrias, cloroplastos, nada disso existe aqui, tá certo? E não tem a figura da carioteca, ou seja, o núcleo, né, ele está desorganizado. Você tem aqui, né, uma fita de DNA também circular, como nas bactérias, tá bom? Bom, essas colônias, como eu falei para vocês, elas podem ser fixas ou móveis, como é o caso aqui, por exemplo, do gênero Arthrospira, né? Parece só um indivíduo, mas aqui, se você ver, né, é segmentado aqui, cada um é uma célula, uma colônia de indivíduos, tá bom? É uma colônia de filamentar espiralada, tá certo? Se deslocando aqui, possivelmente em direção à luz, a uma área mais iluminada. Isso aqui é um tipo de movimento que nós chamamos de fototactismo, que é quando células migram de uma região para outra, estimuladas pela luz, tá? Então, essa aqui é uma cianobactéria do gênero Arthrospira, tá? Onde pode ser chamado comercialmente da espirulina, porque é feito um pó dessas cianobactérias e é utilizado como com a função de complemento alimentar, tá certo? Bom, destaca-se nessa colônia, né, você tem aqui os indivíduos, vamos dizer assim, normais, e tem algumas formas diferentes. Por exemplo, essa aqui é chamada de heterocisto. O heterocisto é que é responsável pela captação do nitrogênio atmosférico, para que ele possa entrar nas cadeias alimentares. Você sabe que o nitrogênio, somente esses micro-organismos, cianobactérias e algumas bactérias, que conseguem absorvê-lo diretamente do ar. Nós não conseguimos fazer isso, né? Nós adquirimos nitrogênio pela cadeia alimentar, comendo animais ou plantas. Somente esses micro-organismos conseguem aproveitar o nitrogênio atmosférico, tá certo? Então elas fazem fotossíntese, tá? Numa reação semelhante à das plantas, tá? Gás carbônico com água produz glicose, oxigênio e água. Só que nas plantas isso acontece dentro de uma organela chamada de cloroplastos. Elas não têm cloroplasto, então vai acontecer no próprio citoplasma, né? Onde o pigmento de clorofila fica ali naqueles, e os pigmentos acessórios ficam naquelas membranas internas. Bom, em relação à reprodução, né, elas podem, assim como as árqueas, a principal forma de reprodução dos procariontes de maneira geral é a bipartição. É um tipo de mitose da célula, onde em questão de algumas horas, a partir de uma única bactéria, né, ou cianobactéria ou árquea, surge milhares aí de cópias. É a principal forma de reprodução delas, já que elas só se reproduzem assexuadamente. Então, a diversidade genética ela é gerada exclusivamente pelas mutações. Tem também a esporulação, que é a formação de células de resistência, e também fragmentação da colônia, os fragmentos chamados de hormogônios. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente aqui, né, novamente, as formas de heterocistos são fixadoras de nitrogênio, e tem as formas de acinetos. Aqui são os esporos, ou seja, se essa cianobactéria vive, por exemplo, num açude, que no período da estiagem seque, então todas as outras formas morrem, o heterocisto, as outras formas não morrem, mas os acinetos ficam lá. Podem durar ali décadas no ambiente. E na hora que voltam às condições ideais, ele germina, né, brota
e forma novas colônias filamentares de cianobactérias. E isso aqui é o hormogônio que eu falei, ó. Ou seja, essa colônia ela pode soltar fragmentos chamados de hormogônios. E esses hormogônios são capazes de regenerar uma nova colônia, tá certo? Então, é a forma principal de reprodução delas, né? É essa por divisão binária, que é a bipartição, por esporulação ou fragmentação das colônias. Bom, as cianobactérias também são muito conhecidas por realizarem certas simbioses. Por exemplo, com os fungos, elas formam os chamados líquens, que aqui é um tipo de reação mutualística, onde a cianobactéria faz fotossíntese, produzindo glicose para o fungo, e o fungo fornece os minerais necessários e o abrigo necessário para a cianobactéria. Então, os líquens eles podem ser associações entre fungos e cianobactérias e entre fungos e algas verdes, certo? São importantes colonizadores dos ambientes. Bom, e as cianobactérias, quando aumenta muito a população delas, elas podem ser prejudiciais para outros organismos, né? Por exemplo, aqui é um tipo de fenômeno que quando se dá no meio de água doce é chamado de eutrofização, e quando se dá no meio marítimo, né, é chamado de maré vermelha. Só que a maré vermelha é mais caracterizada por acontecer em dinoflagelados, que é um tipo de alga. Então, convém-se chamar esses problemas ambientais pelo excesso de cianobactérias, chamar de eutrofização mesmo. Então, aqui você vê que o mar está eutrofizado pelo excesso de matéria orgânica, né, lixo orgânico jogado na água. Essas cianobactérias aumentaram muito a população delas, né? E aí em grandes quantidades elas liberam, né, aumenta a concentração de toxinas produzidas por elas, que elas controladas não prejudicam, né, o ser humano ou outros animais, mas em condições de superpopulação delas, isso pode provocar a morte de alguns outros animais. E aí é uma relação chamada de amensalismo, quando um organismo libera uma substância no meio que mata outros. Tá? Nesse caso aqui é uma situação de desequilíbrio ambiental. Tá certo, pessoal? Bom, então era isso que nós tínhamos para falar sobre as arqueobactérias e as cianobactérias, para complementar esse assunto, né, dos procariontes, dos micro-organismos procariontes. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima.